Desde o século XX, que alguns cientistas, artistas, curiosos, na sua investigação, começaram a descobrir que existe uma ciência para além da ciência de Newton, para além da filosofia de Descartes. E eles são os projetistas desse mundo sistêmico. E dois representantes desse novo mundo que nós estamos construindo, esse mundo mais orgânico, mais sistêmico, mais relativo, são Einstein, com a teoria da relatividade, que nos amplia a visão de mundo, e Planck, trazendo a física quântica e tira a noção de ciência precisa, traz uma ciência de probabilidade. Hoje em dia se fala muito sobre inteligência coletiva e cybercultura. Um dos mais influentes estudiosos desses temas é o filósofo Pierre Levy. Transdisciplinaridade é outro termo muito discutido hoje em dia. Um dos grandes pensadores de uma nova educação é Edgar Morin. A figura do observador isento do fenômeno caiu por terra com o princípio da incerteza, de Werner Heisenberg. Humberto Maturana foi um dos primeiros cientistas a pesquisar a importância biológica das relações sociais. Por tudo isso que nós vimos, o teste de QI não responde mais a uma necessidade de medição de inteligência no mundo sistêmico. Existe um outro modelo que contempla muito mais inteligências. É o modelo das inteligências múltiplas que o Howard Gardner mapeou para nós. Este modelo contempla a inteligência musical, inteligência afetiva, que é a interpessoal, contempla a inteligência corporal, que são as pessoas que têm a facilidade para o esporte, e é um modelo sistêmico de medição de inteligência. A revista Veja, das últimas semanas, mostrou uma entrevista do Howard Gardner para quem se interessar e tiver a curiosidade de descobrir outros potenciais em si mesmo. E como conseguir integrar as diversas dimensões do ser humano para ser um ser humano integral e construtor desse mundo sistêmico? A dimensão do afeto, a dimensão da identidade, a dimensão da sustentabilidade e a dimensão da criatividade. Essas são algumas das dimensões do ser humano que, integradas, elas vão fazer com que a gente fique forte, integral, integrado no sistema que se apresenta. E quem é o fio condutor desse sistema, dessa cultura sistêmica, desse pensamento sistêmico? São princípios. São os princípios que ligam todas essas dimensões, por isso essa necessidade de compreensão de si mesmo e do outro nas empresas. Esse modelo mecanicista, com essa hierarquia vertical, não responde mais à nossa necessidade. Nesse modelo, eu substituo uma peça, quando ela está quebrada, por outra. Eu tenho uma cabeça pensante e todo o resto atuante. Ele não responde à minha necessidade hoje. E este é um modelo sistêmico. Este desenho
é a representação de um modelo sistêmico. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma fábrica de brinquedos. Essa fábrica de brinquedos tem a sua parte de mão de obra, de confecção na China. A China faz um brinquedo com chumbo. Esse brinquedo é vendido no Brasil. A fábrica dos Estados Unidos faz um recall, recolhe os brinquedos. Há um grande impacto nos Estados Unidos, no Brasil, onde esse brinquedo é recolhido, na China e em toda essa cadeia. Então, no modelo sistêmico, você começa a ter a noção, a percepção de que as coisas se afetam. Elas afetam umas às outras. Você começa a ter uma noção de unidade planetária. É diferente apenas de globalização. É uma globalização e planetaridade. O que é educação não formal? É a complementariedade da educação formal. O MBA, o PhD, o doutorado, o mestrado, ele pode te trazer uma ampliação para um conhecimento específico, mas ele talvez não traga uma ampliação para o conhecimento de si, para o conhecimento do outro, para o conhecimento do cosmos. E quando você tem interesse em conhecer ao outro, ao desconhecido, você não precisa ter o caminho da disciplina, você pode ter o caminho da transdisciplina. Você pode estudar filosofia, você pode estudar arte, ciência, você pode ampliar o seu universo. E os saberes estão nas mãos, nos olhos, nos ouvidos, no cérebro de todos. Então, todo esse conhecimento que está fora da academia é que nós chamamos de educação não formal. Eu posso entrelaçar a filosofia com a biologia e ela pode responder a uma questão pessoal e eu posso, através dessa questão pessoal, potencializar questões profissionais minhas. Esse entrelaçamento de saberes é que a gente chama de educação não formal. A educação não formal não substitui a educação formal. Ela complementa, ela amplia. É justamente nessa junção, nesse entrelaçamento, que você pode ampliar o seu universo pessoal e, consequentemente, ter grandes insights, grandes efeitos ahá no seu universo profissional. Será que a gente precisa entender tanto de ciência, tanto de arte, para resgatar valores que são universais? Valores que falam de bondade, de beleza, de generosidade? Será que a gente precisa de tanto estudo para ter alguma coisa que a gente tem dentro de nós? Será que a gente precisa de tudo isso? Tem caminhos para chegar a isso. Posso usar o caminho do amor, que é um caminho mais evangélico, como diz o Frei Beto. Eu posso usar o caminho do respeito, que é o caminho da ética. Eu posso usar o caminho dos direitos, que é o caminho da política. Eu posso usar o caminho da dignidade, que é um resgate moral do ser humano. Então, existem muitos nomes hoje para uma palavra que também já está se esvaziando, que é cidadania. Então, acho que cidadania é a gente olhar o outro como a gente olha para a gente. É a gente privilegiar a vida, é a gente valorizar o ato de estar vivo, de festejar, de celebrar. Este é o sentido da gente estar aqui hoje reunido. É uma necessidade de resultado financeiro? Sim, nós temos que ter esse resultado financeiro, tem que saber cada vez mais ser eficaz no seu trabalho, mas é um resultado social também. Eu sou responsável pelo meu entorno, por tudo que eu causo, pelo impacto que eu causo nas comunidades, com a empresa que eu tenho. Eu sou responsável também pelo ambiente, por esse planeta, que é a nossa casa, é a casa de toda a humanidade. Esse planeta, eu sou responsável por ele. Quando eu me vejo responsável, eu cuido. E quando eu me vejo cuidando, eu amo. E eu afeto a humanidade inteira com um sentimento. Eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir de uma maneira adulta, não de uma maneira infantil. Eu queria deixar vocês com o amor como uma forma de atitude, e não como uma forma tão pacífica como nos é passado a publicidade, que esvazia toda a palavra de significado. Eu gostaria que vocês ficassem com esse sentimento de afeto, e com esse sentimento
fossem os construtores deste novo mundo.